A história é o lugar do nosso encontro com Deus. A história nos revela quem é o nosso Deus, nos fala do nosso Deus. A história é teologia. Mas atenção, de que história estamos falando? Tem a história que estamos acostumados a estudar nos livros da escola. A história dos poderosos. De Tibério, de Pilatos, de Herodes, de Filipe, de Lisânia, de Anás, de Caifás, autoridades imperiais, autoridades militares, autoridades civis, autoridades religiosas. Parece que a história é feita por eles. Os livros de história falam quase sempre só deles. Só que a história de Deus acontece no deserto, na periferia. A palavra de Deus aconteceu sobre João, filho de Zacarias, no deserto. Traduzir literalmente, é uma palavra que acontece sobre João. A palavra como acontecimento. Justamente o contrário do deserto. Em grego, a palavra deserto é éremo. E éremo significa sem rema, sem palavra. Assim como o hebraico, deserto é middebarim, sem dabar, sem palavra. O deserto é o lugar onde não acontece nada, mas o deserto, nós sabemos, desde o começo, é o lugar da vida. É o lugar do encontro do povo com o seu Deus. O lugar onde vai entender que não é só de pão que o ser humano vive, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Isso desde o começo. Desde quando tudo começou no princípio, Deus criou os céus e a terra era informe e deserta. E o deserto virou vida, virou tudo que é de bom. Enquanto acontece a história dos poderosos que massacram, que oprimem, muitas vezes em nome de Deus, legitimando assim como Anás e Caifás, os sumos sacerdotes, a serviço dos romanos, colocados pelos romanos para governar a Judeia. A história de Deus, aquela palavra que se faz vida, acontece no deserto, na periferia, a periferia mais longínqua, mais afastada, onde ninguém gostaria de estar. E é o que João relembra. João anuncia em toda a região ao redor da Jordânia, ele anuncia uma imersão de mudança de mentalidade para a remissão dos pecados. E esta é a primeira novidade de onde acontece a história. A vida acontece no deserto. A vida acontece longe do templo. O perdão dos pecados. O pecado é vencido, a separação é superada, a morte é vencida, se nós mudarmos de mentalidade. Anás e Caifás diziam que só pelo templo e pelo altar passa o perdão dos pecados. João diz, não, basta mudar a mentalidade. Basta nos imergir, basta mergulhar numa mudança de mentalidade. Começar a pensar de uma forma diferente, porque isso foi o que dizia Isaías. E de novo lembra a palavra no deserto. Voz que grita no deserto, preparem os caminhos
de Javé. Ele vem. Ele vem nos desertos que os poderosos produzem com suas escolhas. Ele vem, mas para vir, ele é o Senhor, ele é o Todo-Poderoso, mas ele precisa que nós preparemos o seu caminho. De que lado nós vamos estar dessa história, da nossa história? Uma história marcada por uma política econômica assassina, que mata as pessoas, que destrói o ambiente. Uma história marcada pelos interesses de poderosos, pelas especulações financeiras. Uma história marcada por milhões de pessoas que passam fome. Marcada pela violência cotidiana contra os corpos dos jovens, das mulheres, dos negros, dos diversos. Quantos muros, quantas separações, quanta exploração. E nesta história, nós temos que preparar os caminhos do Senhor. De que lado da história nós estamos? De que lados estão nossas comunidades, nossas igrejas? Do lado de Tibério, de Pilatos, de Herodes, de Filipe, de Lisânia, aí pode ter todas as nossas autoridades contemporâneas, civis e religiosas, ou do lado da periferia, do lado dos migrantes, dos pobres, dos excluídos, dos desprezados, dos descartáveis. Este é o caminho que tem que preparar. É no deserto que tem que preparar o caminho do Senhor. Porque é lá que o Senhor vem. E vai ser lá que vamos encontrar Jesus adulto pela primeira vez. Logo em seguida, naquele mesmo deserto onde João está anunciando a imersão na mudança de mentalidade, nós vamos encontrar Jesus. O avento está aí, Jesus vem entre nós. Nós temos que preparar os seus caminhos. Tem que ficar claro para nós que é lá onde estão os pequenos, as pequenas, os últimos, os desprezados, os descartados, nos desertos e nas periferias das nossas cidades, da nossa sociedade. Lá virá Jesus. Ou encontramos lá, ou não vamos encontrá-lo nunca.